Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia em nossas vidas, que é a causa de não sermos consumidos. Te damos graças ao Pai pelo privilégio de estarmos reunidos e poder desfrutar da Tua Santa Palavra. Pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos aprender a Tua Palavra e colocar em prática em nossas vidas para a glória do Teu Santo Nome. Porque sem Ti, ó Pai, nada somos. Precisamos do Senhor a cada instante de nossas vidas. Porque o Senhor é quem nos dá o ar que respiramos, faz com que os nossos órgãos funcionem normalmente para nos mantermos vivos. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito pelo tempo que segue, ó Pai, de meditação na Tua Santa Palavra. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de John Crotts, que fala sobre homens fortes. Ensinando aí a liderança familiar, um guia básico para a liderança familiar, certo? Para nós aprendermos aí como liderar o nosso lar, como nós temos que ser os líderes que Deus nos chamou para ser, certo? Então nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, que vai falar sobre os deveres familiares. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Estava confundindo aqui com o texto de hoje de manhã, que nós estudamos até o versículo 17, né, de Êxodo 20. A gente deu uma confundida aqui nos versículos. Efésios 5 e 22, que vai falar sobre os deveres familiares do lar cristão, né, sobre marido e mulher. É um dos textos básicos que nós utilizamos quando vamos estudar sobre os deveres do marido, os deveres da esposa, né, e consequentemente no capítulo 6 sobre os filhos e também sobre os servos, né, falando sobre como o ser humano deve se comportar no âmbito familiar e também no trabalho. Mas hoje nós vamos focar do versículo 22 em diante, até o final do capítulo, que vai falar sobre os deveres do homem e da mulher. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Então, do versículo 22 em diante, ele vai dar alguns detalhes, né? O marido tem que amar a esposa tem que ser submissa ao marido, como ao Senhor. Então, a submissão que a mulher deve ao marido, você consegue avaliar como a esposa é submissa ao Senhor Jesus Cristo. Porque se a esposa é submissa a Cristo, ela vai ser submissa ao marido. Se a esposa não é submissa a Cristo, ela não vai ser submissa ao marido. Porque diz
que a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor, assim como ela é submissa ao Senhor Jesus Cristo. E o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido, ele também tem que se entregar pela esposa. Não é ser um barriga branca, não, certo? Mas é ser um marido que está disposto, às vezes, até de abrir mão da própria vida, se for preciso, para proteger a sua esposa. Porque Cristo abriu mão da própria vida para proteger a sua igreja. Então o marido também deve estar disposto a dar até a própria vida pela mulher para proteger a sua esposa. E aí, de forma resumida, no versículo 33, ele diz: o que tem que acontecer realmente? Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, é como se ele fizesse um resumo do que ele vem falando dos deveres do homem e da mulher. Então, olha, o marido ame a sua esposa como você mesmo se ama, e a esposa respeite o marido. Então, deve haver esse comportamento aí por parte de cada um, certo? Então, irmãos, nós estudamos sobre a importância da liderança espiritual, o quão é importante o homem ser o líder espiritual do seu lar. E aí vimos as consequências também quando isso não acontece, quando o homem não é o líder espiritual do seu lar, o que acontece, certo? Vimos isso em estudos passados. E hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 2 deste livro, que fala sobre o valor do caráter. O caráter de um homem de Deus, ele conta muito e ele fala muito. Não é simplesmente eu ter uma posição social na sociedade que vai dizer que marido eu sou ou que crente eu sou, mas o caráter do homem, o que ele realmente é, como ele se comporta, como ele vive a sua vida comum do lar, e não como as pessoas de fora acham que ele vive. Por que isso? Porque às vezes acontece muito, em muitos casos, que tem homens que têm uma certa posição social na sociedade, uma posição boa na sociedade, é uma pessoa de influência, né? E pelos de fora é considerado uma pessoa maravilhosa, mas pelos de casa é um terror. Acontece muito isso, infelizmente, na nossa sociedade. As pessoas de fora às vezes nem acreditam quando descobrem: rapaz, fulano tal é um marido ruim, é um pai ruim. Vale, nunca me passou pela cabeça, porque é tão gente boa, né? Com os de fora. Então às vezes acontece, não estou generalizando, não são todas as pessoas, não são todos os homens que fazem isso, mas alguns fazem. Tem uma aparência fora de casa que não é o que realmente acontece dentro do lar. Então, o valor do caráter. O homem, principalmente, a mulher também tem que ter caráter, mas o homem, como líder, ele tem a responsabilidade maior de ter um bom caráter, tanto dentro de casa como fora de casa. Não é ele ter um bom caráter fora de casa e dentro de casa ser um mau caráter, maltratar a família, desprezar a esposa. E aí, por de fora, é um homem muito atencioso, né? Às vezes muito delicado com as mulheres, e dentro de casa aí não dá o mesmo valor, não valoriza a esposa. Então está tudo errado. Não devemos viver dessa forma. Principalmente o homem não deve viver assim, principalmente o homem crente. Se diz: não, eu sou um crente, sou um filho de Deus. Aí você trata bem as mulheres de fora e não trata bem a mulher dentro de casa? Está errado. Tem que tratar bem a dentro de casa, e as de fora você tem que manter uma certa postura para não dar brecha para o pecado. Porque se der brecha para o pecado, vai cair. Então precisamos pedir a Deus força, sabedoria para vivermos para a glória dele. E o autor do livro diz o seguinte: o que faz um homem digno de ser seguido? Certamente alguns são líderes somente por título ou posição. Às vezes não, a pessoa é líder porque é chefe, lá é gerente, é supervisor, né, é coordenador, aí é um líder só de nome, mas não tem a verdadeira liderança, não desenvolve essa verdadeira liderança. Mas o tipo de homem que inspira outros a segui-lo é um homem de virtude ou caráter. Esse sim é um homem que tem caráter.
que as pessoas observam e querem seguir os passos desse homem. Por quê? Porque ele vive de uma maneira correta, ele é um homem de bom caráter, e as pessoas admiram o comportamento, as atitudes daquela pessoa, e querem seguir. Não simplesmente porque foi colocado naquela posição de liderança, e os outros nem veem o que esse homem tem a ser imitado. Então precisamos desenvolver o bom caráter. Um ex-general e ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse certa vez: para ser líder, um homem deve ter seguidores. E para ter seguidores, este homem precisa obter a confiança deles. Preciso obter a confiança das pessoas para que elas possam me seguir, ser inspiradas a seguir os meus passos, eu como líder. E aí, como é que eu vou desenvolver essa confiança? Tendo um bom caráter, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa sincera, uma pessoa fiel. E aí vamos inspirar as pessoas a seguir os nossos passos. Portanto, a suprema qualidade de um líder é a integridade inquestionável. Às vezes nós pensamos assim, que para ser um líder tem que ser um ditador, né? Ó, é o que eu digo e pronto, acabou a história, porque eu é quem manda aqui, porque eu sou o chefe. Não é assim, certo? Não é assim. Não é ser um ditador que vai fazer com que você seja um bom líder. Eu conheço histórias, que eu não vou contar, né? Questão de ética, mas eu conheço história de pessoas que quiseram ser assim dentro de casa, ditadores, e perderam os filhos. E perdeu os filhos, né? Então não é ser um ditador, é você ser uma pessoa de bom caráter, que dá exemplo de como principalmente se deve seguir a Cristo, deve fazer a vontade de Deus, e assim as pessoas vão ser conduzidas a seguir os seus passos, a seguir o seu exemplo. Para isso, você primeiro tem que desenvolver um relacionamento com Deus, para que a partir disso você aprenda como Deus quer que você viva, e assim você siga os passos de Cristo em primeiro lugar, e depois as pessoas possam seguir os seus passos, porque você está imitando a Cristo, não porque você é o tal, porque você se acha o máximo, mas as pessoas vão seguir os seus passos pelo fato de você estar seguindo os passos de Jesus. Não somos nós que temos a capacidade de liderança, de dar um bom exemplo para as pessoas seguirem o nosso exemplo. É Cristo quem tem o maior exemplo para dar. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. As pessoas vão seguir os nossos passos, por quê? Porque estamos andando nos passos de Cristo. Entenderam como é o processo? Não sou eu que sou o destaque, mas Cristo tem que ser o destaque na minha vida. E por que eu vou conseguir inspirar as pessoas? Ou como eu vou conseguir inspirar as pessoas a seguir os meus passos? Se as pessoas conseguirem ver Cristo em mim. Se as pessoas conseguirem ver Cristo na minha vida, elas vão ser inspiradas a me seguir, porque eu sigo a Cristo. Então assim um homem de Deus deve fazer, para que ele seja um bom líder, e o líder espiritual do seu lar. Ele tem que dar o exemplo para a sua família de como se deve seguir a Cristo e como deve servir a Deus. Sem essa integridade inquestionável, não há possibilidade de nenhum sucesso real. Então, quando a nossa integridade ela é questionável, nós não conseguimos ter sucesso na liderança do nosso lar. Não conseguimos, porque perdemos a confiança. Certo? Vou tentar dar um exemplo assim, prático. Às vezes pode ser assim, até chocante, né? Mas vocês já sabem que às vezes eu dou um exemplo bem direto. Vamos supor um homem adúltero. Ele vai conseguir desenvolver essa confiança na família dele? Será que a mulher, os filhos vão querer seguir o exemplo desse pai? Se o homem vive em prática de adultério? Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que o homem ele é enrolão, né? Ele gosta de comprar e não pagar.
E aí será que ele vai ter, as pessoas vão se inspirar nele para seguir os passos dele? Não vão. Então precisa ter uma atitude, uma vida inquestionável, para que as pessoas possam seguir os nossos passos. E assim nós possamos encaminhar as pessoas a Cristo. Precisamos dar o exemplo. Não é simplesmente apontar o caminho. Olha, vá por ali. Não é só apontar o caminho. É estar no caminho com a família. E quem deve conduzir a família aos pés de Cristo? Quem é? Não, é os filhos, né? Os filhos é quem devem conduzir a família a Cristo, né? É? Não, é o marido, é o homem da casa. Por quê? Porque ele é o líder. Ele é o líder. Versículo 23 de Efésios vai dizer, porque o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça. Se ele é o cabeça da mulher, imagine dos filhos, né? Ele é o líder do lar. Então ele tem que inspirar a família a seguir a Cristo. Ele é quem tem que fazer isso. E ele tem que dar o exemplo. Aí você me pergunta, mas irmão, então todos os maridos devem fazer isso? E conduzir a família para seguir a Cristo? Sim, todos. Todos devem fazer isso. Só que tem um pequeno detalhe, né? Você que é uma mulher crente, o seu marido é descrente. Você vai esperar que o seu marido descrente te conduza no caminho de Cristo? Não vai, porque ele nem conhece a Cristo. Ele não entregou a vida dele a Cristo, ele não tem Cristo como autoridade na vida dele. Então como é que ele vai seguir os passos de Jesus e vai ensinar a mulher crente a seguir a Cristo? O marido descrente ensinar a mulher crente a seguir a Cristo? Não tem como. Então isso aqui se aplica mais ao homem crente. O homem que entregou a vida a Cristo, ele deve fazer isso, conduzir a sua família aos pés de Cristo e dar o exemplo. Não é só dizer, ó, mulher, vai para a igreja, viu? Aí tu vai para onde? Não, eu vou para a casa dos amigos ali. Não funciona, né? Não funciona. Tem uma história também não vou dizer o nome por questão de ética, né? Porque pode alguém conhecer, né? Tem um homem que ele não era crente, mas ele dizia para os filhos, ó, menino, vai para a igreja, viu? Que lá é bom, o lugar certo é lá. Só que aí depois do trabalho, quando fechava as portas lá do trabalho, ele ia tomar umas pingas com os funcionários dele. E o filho vendo aquilo, né? E aí o filho ia para onde, você acha? Para a igreja ou ficar por ali e ver se sobrava uma dose para ele? Não vai para a igreja, porque papai não vai para a igreja, então a igreja não é um lugar bom, né? É o que alimenta na cabeça da criança. Se papai não vai, então é porque lá não é bom. Se papai vai beber pinga, então é porque beber pinga que é bom. Então aí os filhos seguem o exemplo dos pais, né? Resultado, o menino não foi para a igreja, se envolveu nas pingas e outras coisas mais, né? Droga e tudo mais. E deixou o pai numa situação muito complicada de ter que vender a casa de morada para pagar a dívida do filho, senão ia matar o filho. Só para você ter uma ideia. Então adianta eu apontar o caminho? Olha, menino, vai por ali. Não adianta. Eu, sendo pai, eu tenho que ir no caminho certo e levar a família. E dar o exemplo como se deve se fazer. Ter um bom caráter. Por isso que o autor do livro aqui, ele fala isso. Temos que ter uma integridade inquestionável. Temos que dar o exemplo para a nossa família. O exemplo para a mulher, o exemplo para os filhos. Como devemos servir a Deus. Se os companheiros acharem no culpável de falsidade, se o acharem carente de integridade, ele falhará. Seus ensinamentos e ações precisam concordar entre si. Por conseguinte, a primeira grande necessidade de um líder é integridade e excelente determinação. Então, o que nós ensinamos e o que nós vivemos deve coincidir. Eu não posso ensinar uma coisa e viver outra. Dizer o que se deve fazer e não fazer aquilo que eu digo que deve fazer. Isso acontece também com a pregação.
Quem é a primeira pessoa que tem que viver o que prega, o que está sendo pregado na igreja? Quem é? O pastor, né? O pastor. Ele tem que ser a primeira pessoa a viver o que é pregado na igreja. Porque senão como é que a igreja vai seguir? Rapaz, esse pastor aí está com nada, né? Porque ele prega e não faz nada do que diz. Né? Então nós pregamos e nós temos que pedir a Deus misericórdia para fazer a vontade de Deus, para seguir os passos de Jesus, para viver o que nós estamos pregando. Porque senão a igreja não vai sentir firmeza nessa pregação. Se eu mesmo não vivo o que prego. E aí como é que o líder do lar, o marido, diz o que deve fazer e não faz? Ó, mulher, lê a Bíblia, viu? Ó, lê a Bíblia, que é bom ler a Bíblia. Ah, o marido não lê. Olha, mulher, tu vai orar com os meninos, viu? Ore com os meninos. E o marido não ora. Ó, mulher, vai para a igreja, viu? Tu vai para a igreja e leva o menino. Ah, o marido não vai. Funciona? Será que funciona? Será que é a mesma coisa? Será que teria o mesmo resultado se o marido fosse também? Não tem, certo? Quando o marido vai junto com a família, quando o marido está liderando espiritualmente a sua família, ele está dando exemplo, o resultado é melhor, porque a família sente segurança. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Por quê? Porque ela espera o cuidado do marido. Nós vimos isso, não vimos? No capítulo anterior do livro, nós estudamos isso. A mulher, ela sente necessidade de ser liderada pelo marido. Ela foi feita para isso, para ser liderada. Quando ela quer assumir a liderança, ela se frustra. Ela não se sente realizada. Porque ela não foi feita para liderar. Até porque ela não aguenta os baques, as pancadas. Mas o marido foi feito para isso. Ele foi feito com essa estrutura para sustentar, para suportar mais pancada. Não foi porque nós quisemos assumir a liderança do lar, não. Foi Deus quem fez assim. E se nós quisermos andar na contramão de Deus, vai dar errado. Vai dar errado. Por isso precisamos andar da forma que Deus manda. E aí vai dar tudo certo. Porque se estamos fazendo a vontade de Deus, então Ele é quem vai nos abençoar. Ele é quem vai nos dirigir os passos e fazer com que glorifiquemos o nome dEle e alcancemos realmente essa paz que nós procuramos, né? Na vida, nós procuramos paz, felicidade, não é? Quem é que não procura viver em paz? Né? Quem não procura ter felicidade na vida? Todos nós procuramos viver em paz, ter felicidade, tranquilo, viver tranquilo, sem problemas, né? Então, para que nós possamos ter mais paz, mais felicidade e menos problemas, precisamos de Cristo. Nós precisamos seguir os passos dele, que Ele vai nos abençoar. Não está em nós o poder de nos livrar dos problemas. Está em Deus o poder de nos livrar dos problemas. Está em Deus o poder de nos dar conforto, de nos dar paz, de nos dar felicidade. Porque problemas, quem é que não tem problemas? Hã? Será que alguém poderia levantar a mão e dizer, eu não tenho problemas, né? Só se for uma criança, né? Porque a criança não sabe dos problemas, né, da família. Não, meu irmão tem problema não, eu estou tranquilo, eu só estudo e durmo, como e durmo, né? Isso aí não tem problema. Mas quando nós começamos a assumir a responsabilidade de uma casa, de uma família, aí começam os problemas, enfrentar os problemas. Então todos nós temos, mas é para nós encontrarmos a paz e a felicidade dentro dos problemas. Está em nós essa capacidade? Não. Está em Deus. Deus, Ele pode nos dar paz. Ele pode nos dar felicidade. Seja qual for a tempestade da vida. A Bíblia diz, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Quem vai nos livrar de ser atingido? Será que é a minha destreza? Não é porque eu sou ligeiro, né? Não, é Deus. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Salvador do mundo. Ele é quem nos livra de ser atingido. Precisamos confiar nele, precisamos seguir os passos dele. E o homem é quem tem que seguir primeiro, para ele dar o exemplo para a família, como é que se faz.
e a família vai seguir o exemplo do chefe da casa. A despeito do fato de que muitos líderes procuram menosprezar a importância do caráter na vida particular de uma pessoa, certamente aquilo que um homem é em sua privacidade afeta profundamente sua vida pública. Então, a pessoa não pode querer esconder, que foi o que eu citei no início. Às vezes a pessoa vive dentro de casa de uma forma e fora de casa de outra forma. Uma hora a bomba estoura, uma hora as pessoas vão descobrir. Então não adianta ter duas caras, viver de forma diferente. Precisamos viver de maneira correta, dentro da vontade de Deus, dentro de casa. E aí automaticamente fora vai acontecer naturalmente. Não precisa a gente fingir nada, porque nós já vivemos da maneira correta dentro de casa. Então fora eu vou inventar o quê? Nada, eu vou simplesmente viver naturalmente, assim como eu vivo dentro de casa. Por isso nós precisamos estar atentos para viver da maneira correta dentro de casa. Viver em paz com a nossa família dentro de casa. Quando eu era solteiro, eu orava por uma esposa, eu pedi a Deus que me desse uma esposa que nós pudéssemos viver em paz nas quatro paredes. Porque quando eu era solteiro, eu já observava que acontecia dessas coisas. Pessoas que tinham um inferno dentro de casa, mas quando saía na sociedade, mão dada com a esposa, né? Noite, todo educado, e era todo cortês com a esposa, tratava bem a esposa fora de casa, mas dentro de casa não. E eu toda a vida fui observador, né? Só sou esquecido, lesado, né? Mas eu gosto de observar as coisas, e eu não queria isso para minha casa. E o Senhor me deu uma esposa que eu vivo em paz dentro de casa. Lá fora vai ser automático, né? Viver em paz fora de casa é muito fácil. Você sai com a esposa, leva para um lugar para jantar, tá lá todo mundo, né? Família reunida, aí o pessoal olha, paz, família boa, né? Olha, sai junto para jantar fora. Às vezes já sai porque não consegue jantar em paz dentro de casa, né? Aí tem que jantar fora para ver se fica em paz. Isso é um terror, irmãos, terror. Então tem que jantar dentro de casa mesmo, para desenvolver os laços familiares, a viver em paz dentro de casa. Não é porque eu acho bom jantar fora, depois eu boto lá na garagem, na varanda, né, na mesa e como lá fora, né, no quintal. É brincadeira, certo? Se quiser jantar fora com a família, vá, leve. Mas cuidado, irmãos, para não ter só uma aparência, viver de aparência para as pessoas, certo? Vai externar aquilo que realmente você é no seu interior, dentro da sua casa. Se um homem prova sua integridade em cumprir obrigações básicas para com sua esposa e seus filhos, ele provavelmente será confiável nos outros compromissos da vida. Então são coisas básicas. Se você desenvolver a confiança na sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos, automaticamente você vai desenvolver isso com as outras coisas da vida, coisas mais pesadas. Tem até um versículo na Bíblia que é muito interessante, que o Senhor nos ensina a ser fiel no pouco. Ele seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Temos que ser fiel a Deus nas coisas pequenas, desde as coisas pequenas. Se nós nos acostumarmos a ser fiéis a Deus nas coisas pequenas, nós não vamos ter dificuldade de ser fiel nas coisas grandes. Mas se nós não formos fiéis nem nas pequenas, na grande é que a gente não vai ser mesmo. Temos que desenvolver os detalhes da vida com Deus. Tendo estabelecido a importância da liderança espiritual no capítulo anterior que nós estudamos, né? Nós podemos agora tratar da essência dessa liderança familiar. Entender os elementos essenciais da liderança espiritual proporciona a motivação e o equipamento que precisamos para avançar no papel que Deus nos confiou. Qual é o primeiro passo para ser um líder espiritual? O primeiro passo para ser um líder espiritual. Liderança começa em seu coração e em sua vida. Ou seja, onde é que começa? Em nós, homens. A liderança espiritual começa em nós. Temos que trabalhar primeiro o nosso interior,
a nossa vida com Deus, e aí vamos conseguir desenvolver a liderança espiritual. Mas se nós não resolvermos nem a nossa vida com Deus, se eu não consigo viver em paz com Deus, como é que eu vou conseguir liderar a minha casa? Como é que eu vou conseguir dar exemplo para minha esposa? Como é que eu vou conseguir dar exemplo para os filhos? Se eu não estou bem com Deus. Então eu preciso resolver primeiro a minha vida com Deus, para que assim eu possa influenciar a minha família também a seguir a Deus. Se você não consegue liderar a si mesmo, não conseguirá liderar outros. Isso é profundo, porque às vezes, irmão, nós não conseguimos nem nos liderar. Às vezes nós não conseguimos nos organizar para ter um tempo de leitura da Bíblia, para ter um tempo de oração, para o tempo de ir à igreja, cultuar o Senhor. Nem nós nos lideramos. Nós deixamos as coisas nos levar, a vida nos levar. Tem até uma música, né, do mundo que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí tem algumas pessoas que entraram na onda dessa música mesmo. Deixa a vida levar e o tempo passar, e nós, homens, que é quem temos que liderar a nossa casa, nós não conseguimos nem liderar nós mesmos. Colocar limites. Opa, peraí, não, deixar a vida me levar não. Eu tenho de prestar contas com Deus. Então eu preciso tirar tempo no meu dia para ler a Bíblia. Preciso tirar tempo no meu dia para orar. Eu preciso me organizar para ir aos cultos e levar a minha família junto. Não é para ir para o culto só não, levar a esposa, levar os filhos. E aí na hora que for orar em casa, leva a esposa e os filhos. Quando for ler a Bíblia em casa, leva a esposa e leva os filhos. Acostuma eles a ter esse tempo com Deus. E que aí quando eles vierem para a igreja, eles não vão ter dificuldade de ficar e ouvir a palavra de maneira concentrada. Porque eles estão acostumados a fazer isso em casa. A ler a Bíblia com os pais, a orar com os pais. Estão acostumados a vir para a igreja e aí eles vão desenvolvendo esse hábito na vida deles e vão viver uma vida com Deus. E eu pergunto, de onde tem que partir essa decisão de seguir a Deus? De onde? Do líder, né? Do líder. Porque você é o líder da sua casa. Você é um homem crente, convertido ao Senhor Jesus Cristo. Você é o líder espiritual do seu lar. Então você tem que desenvolver isso. Você tem que tomar a frente das decisões espirituais da sua casa. Você é quem tem que chamar, vamos para a igreja. Você é quem tem que chamar, vamos orar. Você é quem tem que chamar, vamos ler a Bíblia. Você, homem, porque você é o líder. Então essa decisão de liderança, de conduzir a família nos caminhos de Deus, deve partir do homem, que é o líder. E aí eu recapitulo o que falei no culto passado. Por que que nós temos às vezes hoje famílias fracas? Famílias sem compromisso com Deus? Famílias que não buscam a Deus? Por quê? Falta um líder espiritual. Falta alguém que lidere, que tome a frente e diga: vamos buscar a Deus, nós vamos servir ao Senhor. Ah, não, porque não sei o que. Vamos. Você está doente de uma maneira que não dá para ir para a igreja? Estou. Então tá bom. Se você está doente de uma forma que realmente não dá para ir para a igreja, aí tem que entender também. Quer dizer, não, nem que você morra, mas você vai para o culto, né? Não é assim também não, né? Vamos ter um equilíbrio. Se está doente, vê que realmente não dá, beleza, peça a Deus sabedoria para compreender. Mas se não é uma doença assim que não dá para você ir, vamos para a igreja. Pode nem que eu leve nos braços, mas vamos, né? Tá cansadinha, meu amor, tá? Me fez trabalhou muito, foi, bota na conta aqui e leva, né? Certo? Leva a família para adorar a Deus. Faz o tempo devocional em casa. Lidere as decisões espirituais na sua casa. Dê o exemplo, para que assim a sua família receba as bênçãos do Senhor. Não esqueçam, homens fortes, famílias fortes, igrejas fortes. Isso é um efeito dominó, certo? Se o homem for forte com Deus, firme com Deus, a família vai ser.
E a igreja também vai ser. E a igreja precisa muito, irmãos, de homens fortes, homens espirituais, homens que buscam a Deus, homens que se envolvem no trabalho do Senhor, que dedicam tempo para as coisas de Deus. E às vezes, irmãos, nós temos que dar uma freada na vida. Às vezes acontece isso, porque nós vivemos em uma sociedade que foca muito em ganhar dinheiro, né? E o Senhor Jesus Cristo nos dá uma grande lição, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que nós precisamos realmente é de Deus. Não estou dizendo que não devemos trabalhar, dá duro mesmo. E principalmente os homens, que tem que dar o exemplo para a família, né? Principalmente os homens. Tem exemplo para os filhos. Papai vai ganhar o pão de cada dia lá fora. Ensinar para os filhos isso. Mas nós devemos ter um equilíbrio na nossa vida. Se o nosso trabalho está tirando o nosso tempo com Deus, o meu tempo de instruir a minha família a buscar a Deus, então às vezes eu tenho que dar uma parada. Opa, peraí, Senhor, me ajuda aí, dar uma reorganizada na minha vida, me liderar para que eu possa buscar Deus e assim levar a minha família comigo. Porque, irmãos, se nós não tirarmos tempo para nos liderarmos e servir a Deus, nós vamos acabar perdendo a nossa família. Tantos casos que nós vemos, irmãos, de pessoas que nascem na igreja, como alguns costumam dizer: não, meu filho, minha filha nasceu na igreja, e hoje está no mundo. Por quê, irmãos? Porque faltou liderança familiar, faltou a liderança em casa. O homem não está buscando a Deus, e aí o marido é descrente, a mulher que é crente, lidere seus filhos para buscar a Deus. Você não tem como liderar o seu marido descrente. A mulher crente, liderar o marido descrente para buscar a Deus, aí não dá, né? Não dá, não invente fazer isso não, que você afasta ele cada vez mais do evangelho. Porque a mulher ganha o marido sem uma palavra, boca fechada, só dando o exemplo. Mas você, mulher crente, você pode liderar os seus filhos para ir para a igreja. Já que seu marido não é crente, então lidere os filhos para buscar a Deus. E aí nós temos, infelizmente, presenciado alguns casos assim. Meu marido, às vezes, descrente, aí a mulher não desenvolve essa liderança com os filhos e perde os filhos para o mundo. Casos e casos. E aí depois ainda culpa o pastor. A culpa do meu filho estar no mundo é do pastor. Ah, é? E você era casada com o pastor? Hã? Não, então como é que você pode botar a culpa no pastor? O pastor, ele orienta os irmãos como deve viver sua vida com Deus, irmãos. Não tem como ir lá para dentro da sua casa e orientar cada passo. Opa, peraí, faça o devocional com o menino tal hora, né? Bora, irmã, vamos fazer o devocional aqui. Eu, na sua casa, não posso, né? Não posso fazer isso. Agora eu posso lhe orientar. Tire um tempo para fazer o devocional com seus filhos. Tire um tempo para ler a Bíblia com eles. Tire um tempo para orar com eles. Dia de culto é sagrado. É sagrado. Não, irmão, não consigo ir para o culto não, porque é o dia de eu lavar a roupa, ó. Você vai tirar o dia do Senhor para lavar a roupa. Essas roupas não podem ser lavadas até um horário que dê para você ir para o culto, não. Rapaz, o culto começa 7 horas, lá é matemática de novo, né? Começa 7 horas, então 6 horas eu tenho que estar pronto, aí 6 horas eu tenho que estar pronto. Aí você calcula tudinho. Então, que eu tenho que me deslocar e tal, aí eu tenho que me arrumar às 5 horas, então eu vou lavar a roupa até 4 horas, que aí eu vou, né, projetar. Irmão, mas se eu lavar a roupa até 4 horas, não dá para fazer nada. Não dá, irmão. Dia de domingo você começar a lavar a roupa quando chegar em casa, almoçou ali meio-dia, né? Aí toma lavar a roupa. Até 4 horas dá para lavar a roupa, não? 4 horas para lavar a roupa, não dá para lavar um bocado de roupa, não? Eu não tenho costume, não, mas acho que dá, não? 4 horas de serviço para lavar um bocado de roupa, né? E dentro de 4 horas de serviço a gente planta não sei quantos litros de milho, né? Eu, dentro de 2 horas e meia de serviço eu plantei 1 litro de milho, cavando não sei quantas covas, né? E aí, como é que em 4 horas não dá para lavar um bocado de roupa?
Tudo é questão de projeto, irmãos. Projeto sua vida, se organize, e a prioridade é buscar a Deus. Vou organizar o meu dia, o dia dos que tem os cultos, vou organizar o meu dia para que na hora do culto eu esteja na igreja. Ah, mas é porque não deu tempo de fazer tudo. Deixa eu fazer depois. As tarefas diárias, irmãos, não acabam. Tem hoje e amanhã, acabou? Não, amanhã tem de novo, né? E depois da manhã, tem de novo. E depois dele também não acaba, irmãos. Agora você perde um culto, você perde muita coisa. A mensagem que provavelmente você não vai ouvir nunca mais na sua vida. Nunca mais. Porque uma mensagem não é igual a outra. Se eu pregar aqui no próximo domingo esse mesmo assunto, sai coisa diferente. Aplicações novas, coisas que o Espírito Santo ilumina naquele dia, que ele sabe que naquele dia a igreja precisa ouvir aquilo. E aí você perde. Provavelmente nunca mais você vai ouvir aquela instrução. Mas a tarefa do dia você faz, no outro dia não faz não. No outro dia você faz, está lá. Se não tiver ninguém para fazer, vai estar lá. Não se preocupe que as roupas não vão fugir, né? Não vão fugir. Eles vão ficar lá e no outro dia você lava tranquilamente. Só questão de organização e prioridade. Prioridade, servir a Deus. Certo? Vamos pedir a Deus sabedoria. Como eu costumo dizer, todos aqueles que entregaram a vida a Cristo têm o Espírito Santo. Orem a Deus, peça a Deus sabedoria para organizar o seu dia. Cada um sabe da sua realidade. Como eu falo, eu não posso estar na casa de cada um dizendo a hora que cada um tem que fazer cada coisa, mas eu posso lhe orientar. Você se organize, peça sabedoria a Deus, se lidere, homem, crente, e lidere o seu lar. Mulher que tem um marido descrente, aprenda a se liderar e liderar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não é porque o seu marido não vai à igreja que você vai deixar seus filhos para o mundo, não. Se o seu marido não vai para a igreja, não tem problema. Você não pode fazer nada. Você só pode dar um bom testemunho. Mas vá e leve seus filhos. A não ser que seu marido proíba, né? Olha, você não vai para a igreja. Aí você vai dizer, eu vou porque eu sou crente. Cuidado, viu? Cuidado. Porque se você é uma mulher crente e seu marido diz para você não ir para a igreja, não vá. É duro se dizer isso, mas é a realidade. Você não tem que ser submissa ao marido? É. Se o marido não deixa você ir para a igreja, você não vai, mano. Porque se você for, aí é que você não vai ganhar nunca seu marido para Cristo. Porque você vai estar em desobediência a ele. Irmão, se eu não for para a igreja agora, eu vou me desviar. Só se você quiser se desviar. Você não tem a Bíblia? Então estuda a Bíblia em casa e siga a Cristo na sua casa. Glorifique a Deus. Não é porque o seu marido não deixou você ir para o culto que você vai se afastar do caminho do Senhor, não. Adore a Deus mais ainda dentro da sua casa. Aquele horário que você está no culto, na igreja, esteja adorando a Deus em casa. Adore a Deus em casa. Aconteceu um caso desse em Pedra Branca, sabia? Uma irmã lá se converteu, as filhas também, e o marido proibiu ela de ir para a igreja. Aí a irmã ficou preocupada. E agora? Aí foi perguntar ao pastor Manuel: pastor, o que é que eu faço? Meu marido proibiu de eu vir para a igreja. Depois não vá. Ore, irmão, em casa, faça seus devocionais em casa, com a sua família, e Deus vai cuidar de tudo. O que aconteceu? E depois o marido liberou elas para ir para a igreja. Deus sabe trabalhar, irmãos. Então nós não podemos tomar decisões por nós mesmos. Devemos fazer a vontade de Deus sempre. E Ele vai honrar, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua palavra, Pai, que é tão rica, tem tantas instruções para nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor sabedoria, para que a cada dia possamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Clamamos a Ti, ó Pai, imploramos para que o Senhor nos dê olhos espirituais, uma visão espiritual das coisas, para que possamos enxergar além do que os nossos olhos humanos enxergam. Possamos enxergar a luz da Tua Santa Palavra, para que assim possamos fazer a Tua vontade, glorificar o Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, o bom descanso, a proteção do Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor também pela semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, para que possamos bendizer o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos.
e até a próxima semana, se Deus quiser.